Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre os transformadores. E como já foi mostrado nas outras duas aulas, vimos na prática que esse dispositivo serve para aumentar ou diminuir a tensão que vai passar por seus dois enrolamentos. E aqui nós temos a representação de um transformador. Como observamos, ele é formado de dois enrolamentos, que são essas bobinas. O seu núcleo, que é isso aqui, é constituído de um material ferromagnético. O primeiro enrolamento é chamado de primário, onde entram as tensões altas. O segundo enrolamento é chamado de secundário. É por aqui que sairão as tensões mais baixas. E para relembrar rapidamente, aqui está o transformador. Então, se colocarmos aqui nesses dois terminais do enrolamento primário 220 volts, sairá aqui pelos terminais do enrolamento secundário 12 volts. Lembramos ainda que o transformador é um dispositivo que trabalha com corrente alternada. Portanto, entra 220 volts de corrente alternada, sai 12 volts de corrente alternada. Por isso que aqui o seletor do multímetro está apontando para a escala de corrente alternada, aqui está, até 500 volts. E agora vamos colocar a tomada aqui em 220 volts e o aparelho registra 12 volts. Portanto, entra uma tensão alta, 220 volts, e sai uma tensão baixa, 12 volts. E o interessante é que os fios desses enrolamentos, eles não têm nenhum contato elétrico, ou seja, esse fio do enrolamento primário não toca nesse fio aqui do enrolamento secundário. Essas bobinas não se tocam. Esse processo ocorre através da indução da corrente elétrica. Isso é baseado em fenômenos eletromagnéticos. E como dissemos, o inverso também ocorre. Se pegarmos aqui uma pilha de 1,5 volts e colocarmos aqui nos terminais do enrolamento secundário, sairá pelo enrolamento primário uma tensão bem maior que 1,5 volts. Nós vamos conseguir aqui algo próximo de 12 volts. E como já sabemos, uma pilha fornece corrente contínua. Dissemos agora há pouco que o transformador só trabalha com corrente alternada. Por isso aqui nós vamos forçar aqui, nós vamos ficar alternando, Olha só, essa corrente pulsante, olha só, passa de 12 volts. Veja que esse fenômeno também pode ser observado com uma lâmpada de 12 volts. É uma lâmpada automotiva e ela também vai acender. E agora, pessoal, veja que fenômeno espetacular pode fazer um pequeno transformador como esse. Pois é, ele, com a ajuda de um transistor e de uma pilha de 1,5 volts, farão essa lâmpada que precisa de 220 volts acender. Veja, esses dois terminais aqui que nós estamos mostrando representam o enrolamento secundário, aquele onde entram a tensão baixa. Aqui, nesses outros dois que vai para a lâmpada, representa o enrolamento primário. Aqui nós temos um diodo 1N4007. Aqui está o transistor, ele é o TIP 31. Os terminais dele representam aqui o emissor, o coletor e a base. Então, da base, passa por esse resistor e vai para o primeiro terminal da bobina, do secundário. O coletor do transistor vai lá para o outro terminal do enrolamento secundário. Ainda no coletor do transistor sai o polo positivo das pilhas. Aqui nós temos uma bobina, que é chamada de bobina auxiliar, que vem desse terminalzinho aqui a esse. Então, essa bobina auxiliar, ela vai ligar ao emissor do transistor e ao negativo das pilhas. Aqui nos terminais do primário, nós temos esse fio laranja, saindo da bobina do primário, e esse fio verde. Aqui nós colocamos um diodo, que é o diodo 1N4007.
E quando ligarmos aqui o interruptor, a lâmpada vai acender. Olha só que incrível. Vamos retirar aqui um pouco da luz do ambiente. E aí está, ó. E ela acende com uma boa intensidade. Vamos experimentar aqui outras lâmpadas. Então, vamos tirar essa lâmpada. Vamos colocar essa. Vamos ligá-la. Também acende. Desligando. Vamos substituir por essa aqui que é maior. Observe, ó. Ligando, olha. Também acende. Fica oscilando um pouco porque ela é mais potente. Pois é, pessoal, e não é à toa que esse pequeno transformador é capaz de fazer isso. Veja só de onde nós retiramos ele. Dessas raquetes de matar mosquito. Olha só. Foi retirado dessa placa. Aqui era onde estava esse pequeno transformador. Quem já teve a oportunidade de ver uma raquete dessas em funcionamento, já percebeu que a tensão aqui nessa tela de arame é altíssima e se pegar por aqui, leva um choque muito forte. E aqui, pessoal, se você for fazer esse experimento, aqui está o transformador na placa. Quando você retirá-lo aqui, você tem que observar que os terminais secundários são esses dois aqui, ó. Esses dois que estão aqui desse lado, do lado do transistor e dos LEDs. O primário são esses dois terminais de cima que estão do lado desse capacitor grande, ok? Se você não prestar atenção e retirar, pode confundir, porque eles são muito parecidos. Nós vamos aqui retirar, ó. Veja que não tem muita diferença de um lado para o outro. Mas se por um acaso você ficou em dúvida ainda, com o multímetro dá para saber qual é o terminal primário, né? Aquele que vai sair alta tensão. Você vai pegar os dois terminais, ó, vai testar dos dois lados. Olha só, o multímetro registra 222 ohms. Observe também que esse terminal central, se eu tentar ler com esse aqui, não registra nada, porque esse enrolamento aqui, ele é terminal, ele faz parte dessa outra bobina, ó, que está aqui desse lado. Nós viramos aqui agora o transformador, ó, e fomos aqui, terminal do meio, e vamos para essa ponta aqui. Então o secundário, o valor é muito baixo, ok? Os dois terminais do secundário registram um valor muito pequeno. Aqui nós substituímos, né? Nós trocamos os suportes. A gente estava usando esse aqui, mas ele ocupa muito espaço. A gente trocou por esse outro aqui, né? É menor. Nós também retiramos aqui essa parte aqui da lâmpada. E vamos aqui colocar no bocal, olha só. E aqui quando ligarmos, né? Olha só. E aqui, quanto menor for a potência, melhor o desempenho do circuito. Então, essas de 6 watts e de 4,9 watts acendem com um brilho mais intenso. Essa aqui ficou oscilando, né? Ficou piscando. 12 watts de potência. Essa outra é de 6 watts de potência. E essa de 4,9 watts de potência. E aqui nós fizemos o diagrama esquemático do circuito, né? É o mesmo circuito com a sua simbologia. Então, o transistor é um transistor NPN. Nós usamos no experimento agora há pouco o TIP, né? Que é o TIP 31. Também podemos usar o TIP 41, aqui está.
podemos usar também o BD433. Aqui está. Então, faremos esse experimento usando 3 transistores. Você já viu com o chip 31. Nós substituiremos por esses outros 2 e você vai ver que vai funcionar do mesmo jeito. O que vai alterar um pouquinho é esse resistor aqui da base do transistor. E agora nós vamos mostrar aqui os detalhes desse transformador, ok? A posição dele é justamente essa, olha só. Aqui ele tem 3 terminais desse lado, ó, 1, 2, 3 e 3 terminais desse. Então, se posicionarmos assim, esses 2 primeiros terminais aqui, olha só, esse e esse representam o primário. Esses outros 2 que estão desse lado, ó, este do meio e esse da ponta, quando virar aqui, ó, é o secundário. Essa bobina que está aqui no diagrama esquemático representa justamente, ó, esse terminal aqui e esse outro aqui. E para facilitar o entendimento, colocamos aqui o circuito real. Observe que esse aqui é o enrolamento primário, representa esses 2 aqui, ó. Esse primeiro ponto aqui está aqui, fio laranja. Esse daqui é de onde sai o diodo. Observe que a faixa do diodo fica para o lado da lâmpada, ok? Esses 2 fios vão lá para a lâmpada. Esse terminal aqui de baixo é da bobina, aqui ó, da bobina, negativo das pilhas, ó, ele sai aqui e vai aqui para o negativo das pilhas. Aqui do lado dele mesmo sai, né, o outro fio, que aqui é da bobina, ó, sai daqui e vai lá para o emissor do transistor. Aqui ó, vai para o emissor do transistor. Indo aqui para esse lado, nós temos o secundário do transformador, ok? O primeiro terminal do secundário ele vai lá para aquele resistor que eu botei RX aqui, porque a gente pode alterar, dependendo do transistor que for usado, nós vamos mudar aqui o valor dele. O do meio vai para o coletor do transistor, olha só, coletor. Do coletor também sai o positivo das pilhas, ó, esse fio que vai lá para o positivo das pilhas. Aqui no meio do caminho nós colocamos um interruptor. É opcional, você pode colocar ou não, basta colocar a caixa de pilha, o suporte de pilhas. Quando colocar a pilha, o circuito fecha e vai funcionar. E como dissemos, podemos usar nesse experimento 3 transistores diferentes. Se usarmos o 31C, que é o chip 31, que nós já mostramos, aqui está, né? Base, coletor, emissor aqui nessas posições. O resistor que será usado no circuito será esse aqui, ó. Aqui, resistor de 10 ohms. Essas cores aqui do seu corpo é marrom, preto e preto. E aqui está ele em funcionamento, olha só. É o chip 31 funcionando direitinho aí, ó. Se usarmos o transistor BD433, né? Aqui está 1, 2, 3, nessa posição, emissor, coletor e base, aqui os terminais. O resistor usado, se for com esse transistor, será de 68 ohms, a faixa azul, cinza e preto. Aqui, ó, azul, cinza e preto. Então, BD433, aqui está ele, funciona também perfeitamente. E aqui está o circuito com o chip 41C, ou somente 41. Observe, aqui já colocamos no circuito, né? 1, 2, 3 é essa posição, base, coletor e emissor. Aqui já fizemos isso, ó, base, coletor e emissor. Não precisa de resistor, se usarmos ele. Nós ligamos aqui direto. E aqui vamos vê-lo em funcionamento. Olha só, vamos ligar aqui o interruptor. E a lâmpada também acende com uma boa intensidade. E aqui, pessoal, para entendermos melhor, como o transformador precisa de corrente alternada, esse transistor será o responsável pela oscilação, ou seja, por aquele liga e desliga que nós fizemos manualmente lá com a pilha, quando tocávamos lá no polo dela para acender a lâmpada, né? E aqui, como nós já sabemos, o transistor funciona também como uma chave eletrônica. E nós já mostramos isso também em outros vídeos, né? Por exemplo, aquele multivibrador astável, onde tem 2 LEDs que fica apagando e acendendo. Naquele momento são 2 transistores entrando em corte simultaneamente, fazendo com que, como uma espécie de gangorra, um LED acenda e o outro apague, né? Ali um transistor fecha, o outro abre, e assim faz com que aquele pisca-pisca funcione. Lembramos também
que de alguns carregadores de celular como esse, podemos encontrar bons transformadores, como esse aqui, ó, que dá para fazer o mesmo experimento. E aqui também, quando ligarmos, ó, a lâmpada também acende. E é isso, pessoal, e assim a gente finaliza mais esse vídeo, pedindo a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que por favor se inscreva e aguarde os nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos!